Oi, pessoal, eu sou a Jana. Esse aqui é o Mundos Paralelos, onde a gente fala tudo sobre literatura e livros. Hoje eu trouxe livros em que ele se apaixona primeiro. Essa é a segunda parte, né, com indicações de livros assim. Então, vamos lá. E a primeira indicação de hoje é Assistente do Vilão. Por enquanto, a gente sabe que vão ter 5 livros. Temos 3 que já foram lançados. E, bom, eu sou completamente apaixonada por essa série, gente. Inclusive, eu tive o prazer de conhecer a escritora na Bienal de São Paulo, em 2024. E ela é uma fofa, então isso realmente me fez gostar mais ainda da série de livros. Mas vamos lá. Aqui a gente vai ter a junção perfeita entre contos de fadas e o mundo corporativo. Então a gente tem a história da Ivy. A Ivy é uma moça, assim, uma jovem, que mora com o pai e com a irmãzinha. A mãe dela faleceu quando a irmãzinha era um bebê, então ela praticamente criou a irmã como se fosse filha dela. Ela tem um irmão mais velho, só que o irmão também, ela acredita que faleceu ali, né? Porque ninguém sabe exatamente o que aconteceu. O pai, ele pegou ali uma doença, né, que tem nesse mundo e que incapacita ele de trabalhar. Então a Ivy é a única pessoa que trabalha. E ela trabalhou por um tempo ali com um ferreiro que acabou tentando abusar dela e ela se rebelou contra ele e, enfim, saiu correndo. E é quando ela conhece o Tristan, que é conhecido como o vilão. Ele é literalmente conhecido como vilão. E aí, ele acaba conhecendo ela ali e acaba oferecendo para ela um emprego de assistente. Então, ela aceita, porque ela precisa do emprego, né? De qualquer coisa, então aceita. Ela não conta pra ninguém aonde ela tá trabalhando e tudo mais. Então, todo dia ela vai pra fortaleza ali do mal e trabalha como assistente dele. E aí, ali dentro, a gente tem várias pessoas. Por exemplo, a gente tem a Rebeca, que é do RH. Aí a gente tem ela, que é assistente do vilão. A gente tem um orc que trabalha na cozinha. Então, tem o domador das feras ali, né? Das criaturas mágicas que aparecem. Então, a gente tem várias pessoas ali trabalhando dentro da fortaleza do vilão. E aí, a gente tem o vilão, que ele fica ali todo dia pensando o que ele vai fazer, né? E aí, a gente tem o rei, que fica tentando também combater o vilão, né, todo dia, e como que ele vai prender o vilão, como que ele vai revelar o vilão e tudo mais. Então, sempre fica nessa dos dois tentando ali um superar o outro e enfim. E aí o que acontece? Dentro da fortaleza, a gente começa a descobrir que tem alguém que tá passando informações pro rei do que acontece ali dentro, dos planos do Tristan, do que tá acontecendo, e aí eles ficam ali tentando desvendar quem tá fazendo o quê e quem é essa pessoa que tá passando as informações pro rei, quem é o traidor ali dentro. Então, é isso basicamente. E, gente, é um livro, assim, que é bem engraçado. Ele tem humor, assim, quase 100%, então é muito bom. E a gente tem o Reinaldo, que é o sapinho. E sim, gente, ele chama Reinaldo porque ele já foi um rei. Na verdade, ele é um príncipe, né? Mas aí acabou que deu uma maldição ali e ele virou um sapo. Então ele não consegue mais falar, então ele usa umas plaquinhas para se comunicar. Então ele sempre tá ali com o vilão. E aí ele usa as plaquinhas dele para conseguir se comunicar com as pessoas. E é mais ou menos isso. Então esse aqui é muito bom, vale muito a pena ler. O segundo é o Encontro com Holly. Esse aqui é da Brittany Cherry, que é uma das minhas escritoras favoritas de romance. Então, sempre vou trazer os livros dela aqui para vocês. Mas vamos lá. Encontro com Holly vai contar a história da Holly. Ela acaba de se mudar ali para um prédio e
a primeira vez que ela conheceu um dos vizinhos dela ali, não foi um encontro muito legal. Mas, enfim, ela acabou derrubando ali uma caixa que ele tinha de bebidas extremamente caras e quebrou quase tudo. Mas, enfim. E depois ela acaba descobrindo que ele é o dono de um bar, que é um quarteirão pra frente do prédio que ela mora. E que, inclusive, ela vai começar a frequentar muito esse bar. Mas o que ela quer, o que aconteceu? Ela tinha um noivo, só que ela acabou descobrindo que ele traiu ela com a melhor amiga dela. E então, com o final de ano chegando, nossa, bati o pé, pera. Então, com o final de ano chegando, com as festas de final de ano, ela entende, né, que ela precisa levar uma pessoa para casa nesse feriado, para a família dela entender que ela tá bem. Então, ela começa a sair com vários caras. Praticamente todo dia ela sai com um cara diferente para encontrar um que ela consiga levar para casa no final do ano. E aí ela sempre vai no bar do Kai, que é esse vizinho que ela conheceu e que eles não se deram bem na primeira vez. E o Kai, ele fica só observando ali esses encontros e tudo mais. E aí um dia ele chega para conversar com ela e fala que tá tudo errado o que ela tá fazendo e conversa com ela sobre por que ela tá fazendo isso. E aí ele fala que ele vai ser o coach dela de encontros para ela encontrar um cara para levar pro final do ano. Enfim, até que inclusive ela levanta a possibilidade de pedir que alguém finja ser um namorado para ela, só para ela levar no final do ano. E enfim, é mais ou menos por aí que a história vai. Esse aqui também ele tem um pouquinho de comédia. Inclusive, acho que esse é o único livro da Brittany Cherry que é um pouco mais leve, um pouco mais nessa pegada de comédia romântica. Então, inclusive, ele é mais todo o tema natalino. É um livro incrível dela também, inclusive. É um livro curtinho, então também dá para ler. Eu acho que eu li esse aqui em 2 dias. Dá para ler super rápido também. E é muito legal a hora que você já começa, assim, desde o começo, a ler e não querer parar de ler mais. Então, super recomendo esse daqui. Ai, perdi minha pedra. E a terceira indicação é Em Rota de Colisão. Esse aqui também é um romance, uma comédia romântica, na verdade. Então a gente vai ter a história da Summer e do Aidan. A Summer, ela tá ali na faculdade e ela quer prestar para pós-graduação de psicologia esportiva. Então ela tá ali conversando com a professora dela e o que ela pode fazer, né, sobre o projeto dela e tudo mais. E aí a professora fala que ela deveria fazer algo sobre hockey, né? Fala sobre o estudo ali e tudo mais. E a Summer odeia hockey. Inclusive, ela fala que ela pode fazer com qualquer tipo de esporte, só hockey que não. Só que a professora fala que se ela quer essa vaga, precisa ser sobre hockey. Então, a Summer tenta passar por cima disso e vai atrás, porque ela realmente quer muito essa vaga da pós-graduação. E aí, por outro lado, a gente vai ter o Aidan, que é o capitão do time de hockey da universidade. E ele faz tudo assim pelo time, pro time não ficar mal. Inclusive, os meninos aprontaram ali alguma coisa que deu muito ruim. Então, para eles não levarem a culpa, ele acabou levando a culpa. E para isso, o treinador fala para ele que ele então vai ter que ajudar a Summer nesse projeto dela, se ele quiser continuar no time. E aí ele fica muito bravo, porque ele sabe que isso vai tomar muito tempo dele, um tempo que ele não tem, que ele precisa estudar, e principalmente com os treinos de hockey. E a Summer já fica brava porque ele fala isso na frente dela. E aí ela já não queria fazer isso com o time de hockey, e aí quando ela vê que ele não queria participar, ela fica muito brava.
Então já tem um atrito ali bem no começo entre os dois. Mas eles não vêm saída, eles têm que trabalhar juntos. E enfim, eles começam a trabalhar juntos. E aí, eles têm que passar por cima disso, porque ela precisa do trabalho e ele precisa continuar no time de hockey. Então, vai por aí. Esse livro aqui é bem gostosinho de ler. E eu sou apaixonada por livros com jogadores de hockey. Então, eu amei. Mas assim, é aquele livro bem clichêzinho, um romance bem clichê, mas é bem gostosinho de ler. Não tem nada inovador, uau, meu Deus, mas é um romance clichê que vale muito a pena ler, porque ele é bem gostoso. E aí, a próxima indicação, a quarta, é O Rei da Ira. Então, esse aqui é o primeiro livro da série Reis do Pecado. Então, sabemos que são 7 livros ao total, né? É um para cada pecado. Até então, foram 4 livros lançados. E, enfim, sou muito fã dessa série, amo. Teve só o segundo livro que eu não gostei tanto, mas enfim. Então aqui a gente vai ter a história do Dante e da Vivian. A Vivian, ela, ela é de uma família que é uma família que tem são novos ricos, né? E enfim. E aí a gente tem o Dante, que é um bilionário, e que ele nunca quis casar e tudo mais, a família dele já é tradicional e tudo aquilo. E aí a gente sabe que dentro desse mundo eles têm um preconceito entre novos ricos com quem já tem essa fortuna aí, de quem já tem esse dinheiro há mais tempo. E aí o que acontece? Os pais da Vivian querem ter o respeito, né, das outras famílias, né, nesse mundo aí, nesse meio, já que eles são novos ricos, né, eles são donos aí de um império de joias, mas não é o suficiente. Então, o pai dela arquiteta um plano para casar ela com o Dante. E enfim, como a Vivian ela quer ser aquela filha perfeita e tudo mais, então ela acaba aceitando casar com o Dante. E a Vivian acaba aceitando. E o Dante ali, por conta de uma chantagem do pai da Vivian, acaba tendo que aceitar. E aí os dois se casam, eles vão morar ali na casa do Dante, só que os dois não se conhecem, não sabem nada um sobre o outro. E aí é um casamento arranjado e os dois têm que aprender a conviver um com o outro. E eles. E, enfim, o Dante odeia a Vivian por conta dos pais. Ele acha que ela tá ali no meio dessa chantagem, sabe? Tudo que aconteceu e tudo mais. Só que a Vivian não sabe de nada. Ela só foi por conta de querer ser a boa filha que ela sempre foi ensinada a ser. Enfim, e aí o Dante vai tentar de todas as maneiras quebrar essa chantagem e ainda se vingar do pai da Vivian. E aí chega no momento em que ele tem que entender se vai valer a pena perder a Vivian pra se vingar do pai dela. E, gente, esse livro aqui, de verdade, eu tinha escutado falar super bem dele, mas eu não achei que ele ia ser tão bom assim. Mas ele é. Ele realmente me surpreendeu muito. É um livro muito bom. Eu li e eu fiquei assim, meu Deus do céu, que livro incrível. Eu li assim. Eu devorei o livro, porque realmente eu não queria parar de ler. É muito bom. O segundo livro da série, infelizmente, eu não gostei muito, que é Rei do Orgulho. Mas depois o terceiro, que é o Rei da Ganância, eu também amei. Não li ainda o Rei da Preguiça, que é o quarto livro que já foi lançado, mas preciso ler. Mas realmente, assim, é maravilhoso, vale super a pena ler essa série. Então, leia, porque é maravilhoso. E é um tipo de romance um pouco diferente, não é uma comédia romântica, tá? É um pouco mais romance mesmo, com um pouco mais de drama e tudo mais, então eu gostei muito. E aí, por fim,
a nossa última indicação de hoje é A Hipótese do Amor, que é da Elie Hazelwood, que tenho que dizer que eu tô gostando muito da escrita dela. Por enquanto eu só li 2 livros, li um conto de Natal dela também, que eu amei. Mas tenho mais livros dela e eu quero ler todos, porque realmente a escrita dela é maravilhosa. Enfim. Então, em A Hipótese do Amor, a gente vai ter a história da Olive e do Adam. A Olive é estudante de doutorado ali na universidade. E o Adam é um professor. Inclusive, ele é o professor que todo mundo mais teme. Ele tem. Sempre tá com a cara fechada, ele tem a fama de ser durão, todo mundo tem medo dele e tudo mais. E, enfim, a Olive, ela tá ali, né, nas turmas e tudo mais. E aí ela tem uma amiga, né? Ela tem uma super amiga. E ela tinha saído com um cara ali por um tempo. E essa amiga, e ela já terminou com esse cara e tudo mais. E a amiga dela acaba se interessando por esse cara. E ela vai conversar com a Olive e tudo mais. E aí a Olive fala: não, pode sair com ele, não tem problema nenhum, já não tenho sentimento por eles, né? Por ele e tudo mais. Só que a amiga fica muito receosa de sair e tudo mais. Então, o que a Olive faz? Ela inventa um namorado falso pra amiga dela entender que tá tudo bem ela sair com o Jeremy, que é esse outro cara. Só que aí tem um dia que a amiga se encontra com ela, tipo, ela fala que vai nesses encontros e tudo mais. Só que ela tá no laboratório. E a amiga encontra ela ali e fala: mas o que você tá fazendo aqui se você falou que você ia estar no seu encontro? E aí ela vê o Adam e ela beija o Adam. E aí depois ela fica meio desesperada, porque ele é professor e tudo mais, e não sei o quê. Só que aí ela conversa com ele, explica a situação, e aí ele aceita ser o namorado de mentira dela. Então eles precisam passar muito tempo juntos e tudo mais. E enfim, né? É isso. Eu gostei muito do livro, como eu falei, a escrita da Elie Hazelwood é muito gostosa de ler. É muito legal. Também é uma comédia romântica, então é aquele livro que tem um pouquinho mais de humor e tudo mais. É bem gostoso de ler. E o que eu acho legal é que, como chama Hipótese do Amor, então em todos os capítulos, no comecinho, tem algumas hipóteses, né, de coisas que podem acontecer enfim, se acontece ou se não acontece na nossa vida. Enfim, também vai falar um pouquinho sobre as mulheres ali nas ciências, como elas são tratadas, como que esse mundo lida com as mulheres que estão nessas áreas. Então, tem esse tema que é um pouquinho mais sério, que é muito legal. Que eu acho que a Elie faz um pouco isso, né, nos livros que eu li dela, pelo menos. Que ela tem toda. O livro é todo de comédia romântica e tudo mais, mas tem esse tema um pouco mais sério. Então, eu acho que é bem legal. E enfim, é isso. Então é isso. Hoje foram essas 5 indicações aqui de livros. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. Eu posto vídeo toda terça, quinta e sábado. Compartilhe o vídeo. Me deixa aqui se você já leu algum desses livros ou se você já leu algum outro com essa temática. E é isso. Tchau e até o próximo vídeo.